Alô, minhas futuras e meus futuros cadetes, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem, espero que estejam com saúde, espero que logo estejam todos imunizados e que a pandemia, à medida da vacinação, vá ficando para trás, né? Bom, voltemos aqui a nosso foco. Depois desse período de recesso, vocês já tiveram aula com a RETAP da nossa prova, que encerra aquele grupo de assuntos que foi o demografia, né? Que nós trabalhamos em demografia, beleza? É, a partir de agora e até o final desse trimestre, nós vamos trabalhar com essa sequência didática aqui: distribuição dos recursos minerais e energéticos, aproveitamento e impactos. É um tema, como todos da SPSEC, né, bastante amplo, cabe coisa pra caramba, ainda mais se você considerar que é mundo e Brasil. Então nós teremos 4 aulas até a finalização do trimestre trabalhando com esse tema. Repito, distribuição dos recursos minerais e energéticos, aproveitamento e impacto. Você percebe que saímos um pouco da parte humana, fechamos demografia, né? E agora vamos invadir esse tema que dialoga com o uso econômico e aspectos naturais. Eu vou precisar que vocês relembrem um pouco dos conteúdos trabalhados lá no primeiro ano, quando viram geologia, geomorfologia e de alguma forma enfrentaram já esses assuntos, tá bem? Vai ser um resgate desse material. Uma pergunta que foi feita em um outro momento no chat é se esses assuntos trabalhados a partir de então, nesse segundo trimestre, se eles vão ser objeto de avaliação da A6. A resposta é que não. A A6 será apenas com o conteúdo da base comum, beleza? Assim como no primeiro trimestre, o segundo trimestre segue o mesmo formato. A A5, a do meio, é com o conteúdo do itinerário e a última avaliação, a A6, vai ser com o conteúdo da base comum. Esse assunto aqui vai ser objeto de conhecimento para aqueles alunos que ficarem em recuperação. A avaliação de recuperação pega todos os conteúdos do itinerário e da base comum. Então, pode ser objeto de avaliação para esses alunos que ficarem de recuperação. Por outro lado, esse é um assunto que cai regularmente na tua prova da SPSEC e que implica em alguma dificuldade. Então, eu gostaria que vocês ficassem atentos, pensando especialmente nessa lógica preparatória, que é por isso que vocês estão aqui no itinerário, né? Nesse itinerário. Eu tenho falado isso muito. Não fiquem pensando, vou concluir o terceiro ano, depois eu faço um cursinho. Não tem por que você se submeter a mais um ano de cursinho se você pode resolver sua vida esse ano, e pode mesmo. Não estou especulando, dá jeito. Nós estamos vendo os assuntos que eu não estou abordando aqui regularmente nas nossas aulas. Eu imagino que vocês já tenham visto. Eu disponibilizei na parte aí da SPSEC do AVA, do caminho do terceiro ano, um material complementar. É um banco de aulas com os assuntos que não vão ser tratados aqui regularmente. Como vocês não tiveram itinerário no ano passado, quando fizeram o segundo ano, eu resolvi colocar esse banco de aulas para que vocês possam consultar e se preparar em toda a amplitude do conteúdo de geografia para a prova que vocês vão fazer daqui a alguns poucos meses, né? Então, vamos lá. Dá para ser esse ano e para começar nós temos que enfrentar esse assunto aqui. Então, esse assunto é distribuído em 4 aulas, como eu falei, e o objeto de conhecimento. Os objetos que vão nos acompanhar nessas 4 aulas serão esses 5 postos aqui. A relação da geologia com a distribuição dos recursos minerais e energéticos. Vamos falar sobre isso agora há pouco. A classificação dos minerais, então, que é um mineral energético, que é um mineral metálico, não metálico, não é? As áreas de ocorrência de recursos minerais e energéticos no Brasil, vamos ver amplamente esse número 3. A lógica e as dinâmicas inerentes aos projetos de produção e beneficiamento de minerais brasileiros, também comentaremos.
e o aproveitamento e os impactos ambientais relacionados à exploração mineral. Esse daqui é bastante amplo, porque a priori envolve mundo e Brasil, não é verdade? Então impõe uma dificuldade adicional dada a escala de trabalho, mas vamos enfrentá-lo, tá certo? Esses assuntos, eles estão disponíveis, então, no livro 2, capítulo 20, desculpe, ficou capítulos 20, também pelo suplemento de revisão, temas 11 e 12. Tudo bem? Bacana. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu sei que vocês têm outras demandas de outras disciplinas, mas você que está preocupado com a preparação, o ideal é que você estude isso imediatamente após o assunto. Então não deixa para estudar isso na última aula. Já pega hoje, como você vai ter 4 aulas sobre o assunto, depois de cada aula você pode pegar, depois dessa aula de hoje, estudar o capítulo 20. Depois da aula da próxima semana, estuda o tema 11. Na seguinte, tema 12, ainda fica com uma aula livre para fazer uma revisão. Porque você mata o assunto à medida que ele estiver acontecendo, e você não fica com essa pendência para o futuro. Acho que essa é uma boa estratégia, verdadeiramente. Olha só, gente. Para nós começarmos a nossa conversa, tem que colocar aqui em cima, frente do escudo do colégio. Para nós começarmos a nossa conversa, eu vou precisar resgatar com vocês alguns elementos do calendário geológico. Porque isso tem tudo a ver com os recursos minerais, né? Os recursos minerais estão associados a uma temporalidade que não é o tempo social. Então, quando eu faço uma prospecção e perfuro um poço de petróleo, o petróleo eu uso hoje, mas ele foi produzido lá atrás no Mesozoico, na era Mesozoica, não é? Em tempos muito recuados, porque é o tempo da Terra. A gente fala assim, mas o recurso sempre existiu. Não é verdade. Tem uma dinâmica do ciclo das rochas que vai fazendo com que os minerais sejam diferentes, estejam em movimento, em momentos que estão aqui em cima, sofrem intemperismo, viram poeira de rocha. Quando estão no interior da superfície terrestre, da litosfera, podem ter contato com magma e serem fundidos, voltarem a ser magma. Esse é o ciclo das rochas, né? E nessa dinâmica do ciclo das rochas, você tem esse momento social, que é o que nós estamos vivendo, da história social, e o homem utiliza em uma outra temporalidade, né? Por exemplo, alguns desses minerais que são transformados em recursos, né? Qual é a diferença do mineral para o recurso mineral? Mineral é a natureza, né? É tal como ele está na natureza. Quando eu encontro um mineral e dou a ele uma possibilidade de uso, e extraio ele da natureza para usar, ele deixou de ser natureza, deixou de ser mineral, passou a ser recurso mineral. Você olha para a água, por exemplo. Existe a água, mas quando eu engarrafo a água e vendo, eu transformei em recurso. Quando eu faço o encanamento, distribuo a água e transformei em recurso. Uma madeira, uma árvore é natureza. Quando eu transformo a árvore e corto a árvore e transformo no banco, eu transformei aquela árvore em recurso natural. Tá bem? Recurso natural é o uso, então. E aí tem um problema, que isso certamente vai aparecer na tua prova. É que o tempo de uso, especialmente na lógica capitalista de amplo consumo, o tempo de uso humano é muito mais breve do que o tempo da natureza. Muito mais breve, não é? Daí os impactos ambientais. Então, por exemplo, nós usamos o petróleo enlouquecidamente, desde o final do século XIX, especialmente, ao longo de todo o século XX, agora. É um recurso poluente e não renovável. É um recurso natural, mineral, se você quiser, poluente, energético, que o petróleo pode ser utilizado como matéria-prima para a indústria, e boa parte das coisas que você vê no seu entorno, de uma garrafinha de água, a haste do óculos, por exemplo, ao shampoo que você usa, tem como matéria-prima petróleo.
mas também é uma fonte energética. A queima do petróleo produz energia, das mais utilizadas, sem contar os derivados dele. A gasolina, por exemplo, é um derivado do petróleo, tá certo? Esse recurso, ele vai se esgotar, porque ele é produzido ao longo do tempo geológico, só que é usado intensamente pelo tempo social, pelo homem. Ele é um recurso não renovável. À medida que nós estamos utilizando, as jazidas vão escasseando. Nós podemos descobrir outras jazidas? Certamente que sim. Mas vai ter um momento que não vai ter mais petróleo, porque o uso que o humano faz desse recurso é muito mais intenso do que o tempo natural dele se recompor, se refazer. Tá certo? Esse é o problema, inclusive, é um dos problemas, né? De nós nos apoiarmos em fontes energéticas, petróleo, carvão, gás, que são fontes não renováveis. Isso é de uma grande preocupação, não só do presente, por conta da poluição, é uma outra conversa que nós vamos ter adiante, mas também é de grande preocupação em relação ao futuro próximo, da geração dos filhos de vocês, possivelmente, porque esses recursos vão escassear e nós vamos ter mesmo que pensar em alternativas energéticas alternativas, em fontes energéticas alternativas, né? Em fontes energéticas renováveis, menos poluentes. Sabe só, mas já existe. A eólica, a solar, a hidráulica, é verdade, já existe. Mas a gente tem que transformar isso de tal forma competitiva no mercado que venha substituir essas outras fontes. Essa é uma outra conversa, né? Que nós vamos ter adiante nessas 4 aulas, mas é bem importante. E essa conversa de entender o tempo social e o tempo geológico, ela é absolutamente importante para nós entendermos os impactos socioambientais da ampla exploração dos recursos minerais, que é um dos temas que vocês podem ser cobrados na SPSEX. Quer dizer, tem um impacto da exploração em si. As áreas de exploração mineralógica normalmente são áreas de forte intervenção do homem na natureza, com riscos de impactos seríssimos, de catástrofes. Haja visto o que aconteceu aqui no Brasil, as 2 graves catástrofes envolvendo a exploração mineralógica de empresas privadas que exploram minerais no quadrilátero ferrífero, que não guardaram bem os seus resíduos, guardaram a forma de falar, porque ficam em represas. E aí aconteceu a tragédia do Vale do Rio Doce, inicialmente, e depois uma tragédia que vitimou muito mais pessoas em Brumadinho. Ambas ali na região do quadrilátero ferrífero. Ambas resultado da exploração desses recursos mineralógicos que nós estamos estudando aqui. Ambos resultado de um uso inadequado do ser humano, ou seja, um uso antrópico do recurso, e impactando na natureza e, lamentavelmente, ceifando vidas e alterando, inclusive, a própria natureza, porque você criou impactos indeléveis na bacia do Rio Doce e do próprio é um afluente da grande bacia do São Francisco, caso do Brumadinho. É muito sério isso tudo, e tem a ver com os impactos ambientais, ou alguns dos impactos ambientais. A gente podia falar também de poluição atmosférica, né? De lixo nuclear, e, enfim, vários impactos, por exemplo, uso de mercúrio em leitos de rios. Isso acontece muito na região amazônica, no Pantanal, para iluminar o minério que você quer extrair. E quando você faz isso, você coloca na corrente hídrica elementos estranhos à vida naquele local, vitimando peixes e quem se alimenta. Peixe não, a vida fluvial e de quem se alimenta dela. Nós estamos conversando aqui sobre vários impactos de ordem ambiental ou socioambiental derivadas dessa relação entre o uso da natureza pelo homem, transformando natureza em recurso natural, e a temporalidade da própria natureza. Beleza? Uma longa primeira conversa, mas absolutamente necessária para o que nós vamos explorar nessas próximas aulas. Pois bem, uma outra conversa necessária é
sobre essa escala de tempo geológico. A escala é muito mais complexa do que o que está posto aqui. Vocês têm uma escala completa no livro de vocês, no capítulo sobre geologia, mas aqui eu fiz um esquema colocando os destaques, ou seja, da tabela de tempo geológico, o que é que você tem que ficar muito atento, o que é que aparece mais frequentemente e principalmente no nosso caso, o que está relacionado ao nosso assunto. Eu vou até me permitir fazer um desenho aqui. Deixa eu ver, acho que eu vou fazer um grifo em vermelho. Tá bom, vou ver se eu consigo aqui. Pois bem, vamos lá. Escala de tempo geológico. O tempo geológico ele é medido, o mais antigo está cá embaixo, o mais recente está cá em cima, né? Você tem a divisão em eons, eras, períodos e épocas. Aqui não estão todos os períodos, nem todas as épocas, só alguns que eu destaquei, tá certo? O éon, o que nós mais trabalhamos é o éon fanerozoico, que é onde tem a vida mais complexa. No éon fanerozoico, você tem as eras paleozoica, que é a vida antiga, mesozoica, a vida intermediária, e cenozoica, a vida recente. Gente, eu estou passando rapidamente aqui, porque isso não é o objeto em si da aula. Eu estou tratando do tempo geológico para dizer o que é que eu vou precisar de vocês aqui. Se vocês quiserem mais informações sobre isso, vá no meu banco de aulas lá, tem uma aula sobre geologia, que eu explico detalhadamente esse quadro, além do capítulo específico do seu livro, tá bem? Dessas eras aqui, eu destaco alguns. Um termo que aparece muito, e você vai ver nos mapas que seguem aí, é o termo pré-cambriano. O que é que significa pré-cambriano? Pré-cambriano diz respeito a toda a temporalidade anterior ao éon fanerozoico. O primeiro período do éon fanerozoico, na era paleozoica, é o período cambriano, como vocês estão vendo aqui. Deixa eu ver se vai aqui. Beleza. Então, quando eu falo de pré-cambriano, eu estou falando de todos os períodos anteriores ao cambriano. É um período de cerca de 4 bilhões de anos. A Terra tem cerca de 4,6 bilhões de anos. 3,8 bilhões de anos são dos períodos pré-cambrianos, da temporalidade pré-cambriana. Quando era primeiro uma bola de fogo, formou-se a atmosfera primitiva, as primeiras rochas. Epa! As primeiras rochas, é isso mesmo. Se são as primeiras rochas, então olha cá, é em toda essa temporalidade pré-cambriana que eu tenho a formação das rochas mais antigas do planeta, as chamadas estruturas geológicas cratônicas, que são os escudos cristalinos, que é quando esses crátons estão aqui sobre superfície, passíveis de exploração inclusive, ou as plataformas que estão bem abaixo da superfície. Em cima das plataformas você pode ter outras estruturas, como as bacias sedimentares. Então, as rochas mais antigas do planeta, as estruturas mais antigas, predominantemente rochas ígneas e metamórficas, foram formadas durante os períodos, durante a temporalidade pré-cambriana. Beleza? Nesses espaços aqui de estruturas pré-cambrianas, cratônicas, você vai ter uma grande riqueza em recursos minerais metálicos. Então, onde você vir que tem exploração de ferro, de ouro, de prata, de cobre, de bauxita, de manganês, são minérios bem conhecidos, onde você ouvir isso, pode estar certo que ali você tem rochas muito antigas, formadas nesse período aqui, nessa temporalidade pré-cambriana. Essa é uma informação de base importantíssima. As maiores jazidas de minerais metálicos do mundo estão nas rochas mais antigas do planeta, especialmente onde essas rochas afloram, nos escudos cristalinos, não é? E o Brasil é um dos países do mundo
que tem grande riqueza nesses recursos minerais metálicos. Beleza, beleza? Importantíssimo. Percebam vocês que ainda na era paleozoica tem um outro período que eu destaco aqui, o período carbonífero. No período carbonífero, formaram-se bacias sedimentares bem antigas, não confunde bacia sedimentar com planície, que é outra coisa. E algumas florestas foram soterradas, formando o que hoje nós exploramos como carvão mineral. Para, professor, você está dizendo então que o carvão mineral, a pedra, não é madeira queimada, madeira do churrasco, o carvão do churrasco. O carvão do churrasco é outra coisa. O carvão mineral, que é madeira, ele é resultado da fossilização de antigas florestas, verdade. Nesse período aqui, carbonífero. Assim como o petróleo, olha aqui, o petróleo é sedimentação marinha, só há petróleo onde foi ou é fundo do mar, e foi formado predominantemente no período Cretáceo, não unicamente, mas predominantemente. Beleza? As bacias sedimentares, então percebam que há bacias sedimentares antigas e modernas. As mais modernas foram formadas mais recentemente. Peraí, professor, entendi uma coisa aí. Você falou que as rochas mais antigas são aquelas formadas que formam minerais metálicos. Mas esses recursos minerais energéticos, como o carvão mineral e o petróleo, são formados em bacias sedimentares, é verdade? Sim. Sedimentação de florestas ou de seres do fundo do mar. Beleza. A outra unidade geológica são os dobramentos, né? Os dobramentos podem ser dobramentos modernos, são as grandes elevações do nosso tempo, mas você tem também dobramentos antigos, áreas que já foram muito altas e que foram rebaixadas pelo intemperismo. Tá bem? Percebam só vocês, vamos caminhar aqui, que o tempo está passando. Deixa eu ver se eu tenho que apagar, eu acho. Vou apagar o que eu destaquei e sigo adiante para o próximo. Percebam vocês esse mapa aqui, projeção de Mercator, que traz as 3 grandes macroestruturas geológicas do planeta. Os crátons, que podem ser plataformas ou escudos cristalinos, as bacias sedimentares, aqui não está dizendo se são antigas ou modernas, e os dobramentos modernos. Então as cores mais escuras são as terras mais altas do planeta. Aqui você tem o Himalaia, aqui você tem os Andes, as Rochosas, os Alpes, o Planalto da Anatólia, grandes lagos, enfim. O que me chama a atenção aqui, que eu quero que você guarde agora nesse momento, deixa eu fazer um desenhozinho que ajuda. São as principais áreas cratônicas do mundo, ou seja, as áreas onde você tem minerais metálicos, né? Olha aqui, Apalaches nos Estados Unidos, olha o Brasilzão, olha o Planalto Central aqui no Brasil, olha só a África, galera, a região centro-meridional da África, a riqueza em recursos minerais metálicos. E aqui você tem também na região da Manchúria, na China, minerais. Olha a Austrália, minerais metálicos. Índia tem, África do Sul tem. Todas essas regiões que eu destaquei aqui são regiões de grande riqueza em minerais metálicos, são aquelas formações mais antigas do planeta, são os crátons, não é? Nesse espaço, não adianta você fazer prospecção de petróleo, você não vai encontrar. O petróleo vai estar em bacias sedimentares, não é? Especialmente bacias sedimentares de uma temporalidade ali da Mesozoica. Especialmente ou unicamente onde foi ou é fundo do mar. Não é à toa que as maiores jazidas de petróleo do mundo hoje são exploradas offshore, fora da terra, mas isso a gente vai conversar adiante. O que eu apago aqui? Apaguei. Voltei para cá. Vamos seguir. Aqui é um outro mapa com a mesma pegada, não é? Só que aqui, percebam, ele já deixa um pouco mais complexa, né?
plataformas e escudos, ou seja, escudos cristalinos e plataformas são os cráton, não é isso? Aí aqui ele bota do pré-cambriano, são as formações mais antigas do planeta. Essas que estão de coloração mais escura. Olha só a África, praticamente toda a África, exceto a sua borda, é formado de plataformas e escudos, não é? Bem importante isso, que são as áreas de grande riqueza em minerais metálicos, eu insisto nisso. Aqui você tem cobertura sedimentar quaternário e principalmente os dobramentos mais jovens e dobramentos antigos, né? Como eu falei, tem dobramentos que foram mais antigos que foram sendo intemperizados, rebaixados, outros são os mais altos do planeta. Aqui de grande destaque a cadeia do Himalaia, aos Andes e as rochosas. Beleza, beleza? Vamos avançar para a gente finalizar a aula? Eu queria finalizar a aula fazendo passeando por esse esquema que eu fiz aqui para vocês, para distinguir algumas coisas. Esse esquema vai aparecer de novo quando eu for tratar lá adiante de energia, de fonte de energia e de matriz energética brasileira. Mas eu acho que desde já vale a pena nós conversarmos e distinguirmos algumas coisas. Por exemplo, qual é a diferença de mineral, rocha e minério? Mineral é o componente químico na natureza, né? É o elemento químico agregado na natureza. Esse mineral, quando ele se consolida, se agrega e se consolida, ele isoladamente ou em conjunto, ele forma as rochas. Quando eu consigo identificar nas rochas um mineral que eu posso ter uso econômico, eu dou o nome de minério. Então, o que é o minério? É o mineral extraído para fins econômicos, transformado em recurso, tá certo? Então, mineral é o componente químico, rocha é o mineral em composição solidificado, isoladamente ou em conjunto, e minério é aquele mineral que eu faço uso econômico. Então, por exemplo, eu falo do minério de ferro. De onde que eu extraio minério de ferro? De vários tipos de rocha. Por exemplo, da hematita eu extraio minério de ferro. Tá certo? A gente vai falar sobre isso. Os minerais podem ser metálicos e não metálicos. Os metálicos, de uma forma geral, estão muito associados às rochas mais antigas. Os não metálicos, a rochas sedimentares. Sobre fontes de energia, já falamos aqui, fontes renováveis e não renováveis, não é? Quando formos discutir fontes de energia, vamos ver que existem as fontes convencionais vinculadas às revoluções industriais, especialmente os combustíveis fósseis, e as chamadas fontes alternativas, né? Pensando no Brasil, eu já deixo isso para vocês aqui como uma possibilidade de conversa adiante sobre a progressão do uso dos recursos minerais no Brasil, não é? Primeiro ciclo da mineração, especialmente ao longo do século XVIII. Em 1940, na verdade em 30 com a Era Vargas e já em 40, ainda durante a Era Vargas, a implantação de uma indústria siderúrgica. O que é siderurgia? Nós já vimos isso, viu, esse ano. Siderurgia é a indústria que trabalha com a manipulação do ferro e do aço. Metalurgia dos outros metais. Em 41, por exemplo, foi fundada a Companhia Siderúrgica Nacional. Em 54, fundada a Petrobras. A CSN já foi privatizada, né? Durante os governos militares, havia uma perspectiva do milagre econômico e tal, e houve uma grande expansão da produção mineralógica no Brasil, ainda que isso tenha sido feito com muito capital e investimentos exteriores, né? Então houve uma modificação da legislação que possibilitou o uso do subsolo em áreas que o Brasil ou não tinha tecnologia ou não tinha capacidade econômica de explorar, e aí o termo é recente, mas cabe, terceirizava essa exploração a empresas e capitais internacionais, criando inclusive vários projetos de colonização na Amazônia. A mão de obra barata era nossa, mas o interesse, a tecnologia e os lucros iam para a empresa estrangeira. O argumento é, eu tenho um recurso, não tenho como explorar, eu preciso desse recurso para desenvolver a minha indústria. Eu vou licitar e possibilitar que essas empresas de fora venham explorar o meu subsolo.
Destaque a energia nuclear vinculada à Guerra Fria, aqui no Brasil também, pós-70. Destaque ao pró-álcool vinculado à crise do petróleo, aqui no Brasil em 80. Eu vou falar de cada um deles em aula específica. E destaque a Constituição de 88, não é? Que, com a emenda de 95, que possibilitou a licitação, bem vinculada à lógica das privatizações, né? Possibilitou a autorização, a privatização do uso dos recursos do nosso subsolo por empresas estrangeiras, né? O pré-sal ele passa a ser explorado apenas no século XXI, século que vocês nasceram, e esses dados aqui são bem instigantes, né? Do capital internacional em relação à exploração dos recursos minerais no Brasil, isso dados da década de 90, pré-privatizações, né? Possivelmente por conta da emenda e no século XXI, o número de estrangeiras, de capital estrangeiro na exploração de recursos minerais aqui tenha aumentado, o percentual tem aumentado. Nesse momento aqui na década de 90, o percentual de empresas estrangeiras explorando nossos recursos minerais metálicos, os commodities minerais, eles já eram majoritários. Galera, esse me parece que é o último slide. Então essa primeira conversa nossa foi super importante e aqui é um prenúncio do que a gente vai conversar na próxima aula. Eu só não queria perder a oportunidade de falar um pouco a partir daquela tabela geológica, né, do tempo geológico. Percebam só a estrutura do Brasil. Então você tem escudo cristalino do pré-cambriano. Você já sabe o que é pré-cambriano. São as formações mais antigas do território brasileiro, as rochas mais antigas. Nessas áreas mais escuras é onde você tem a maior riqueza de recursos minerais metálicos no Brasil. Percebo que alguns estados merecem muito destaque, como Pará, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Rondônia, lá em cima, Amazonas, Amapá e Roraima, não é? Esses daí merecem destaque como escudos cristalinos. Nas bacias sedimentares recentes de formação cenozoica, você não vai ter esses recursos minerais metálicos, não é? Mas nas bacias sedimentares recentes você pode ter, como de fato tem, petróleo, seja na plataforma continental, seja mesmo aqui dentro no interior do Amazonas, né? A sedimentação antiga, e essa sedimentação antiga, inclusive, você vai ter o cordão carbonífero aqui no Brasil, onde você vai ter carvão mineral, tá bem? São rochas sedimentares antigas. Não adianta procurar mineral metálico aqui que você não vai encontrar. Vai encontrar recursos derivados de bacias sedimentares. Detalhe que você deve estar observando aí, essa formação eruptiva básica, chamado ciclo brasiliano, onde houve derramamento de lava aqui no sul do Brasil. Esse derramamento de lava formou rochas vulcânicas e dela deriva um dos solos mais férteis do nosso território e do mundo, a chamada Terra Roxa. É um solo que foi amplamente importante, inclusive para a expansão da lavoura e do ciclo do café. Tá certo? Galera, essa foi uma primeira conversa, uma conversa de aproximação. Eu sei que eu estou trabalhando com vocês com algumas terminologias que não são tão habituais, que estão vinculadas aos domínios da geografia física, os domínios da natureza. Então, se vocês tiverem alguma dificuldade no entendimento dessa minha fala, não hesitem em recorrer ao material complementar que está postado aqui no AVA, ver a aula que eu dou sobre geologia, que vai esclarecer um mundo de coisas para vocês, tá certo? E também você pode recorrer ao seu livro-texto, tá bem? Na próxima aula, que vai ser a segunda aula dessas 4, eu vou trabalhar fundamentalmente com as derivações desse mapa. Quais são os principais minerais explorados e exportados pelo Brasil? É isso que a gente vai ver na próxima aula. Fiquemos então por aqui, 35 minutos, está excelente.
Próxima aula, então, segunda, vamos trabalhar de forma mais direcionada com o território brasileiro. Valeu, gente! Um beijo para vocês. Tchau, tchau.